religião ou teoria da conspiração? Profecias ou nova ordem mundial? Qual desses deram origem ao vírus que vem assolando a humanidade? Covid-19. Olá, Anônimos. Hoje eu vim com um assunto bem interessante. Vim debater aqui os dois pontos de vista, as duas teorias, tanto religiosa quanto a tal da ordem mundial, ou os Illuminatis, ou teoria da conspiração, seja lá como for, que vocês conhecem essa tal lenda, esse mito, ou um fato, não sabemos. E quero fazer eu quero deixar um pouco claro aí os pontos de vista, tanto religioso quanto dessas teorias, e já deixando claro, não deixando a minha opinião, simplesmente apresentando aqui os fatos para que vocês debatam aí ou tomem as suas próprias conclusões. E vou começar aqui falando primeiramente sobre religião, pois até porque eu tenho uma base religiosa, como eu lhe disse no vídeo anterior, e vou citar aqui algumas profecias, que já prediziam que iria acontecer agora, ou que está acontecendo agora. Então, no livro de Mateus, no Novo Testamento, capítulo 24, no versículo 3, 5 e 6, resumindo a história aqui, os discípulos de Jesus foram perguntar como vamos saber dos sinais da segunda vinda, porque antes da segunda vinda aconteceriam várias coisas, que seriam como um aviso, um sinal de que ele estaria próximo de vir novamente à Terra. E aqui no versículo 3, diz o seguinte: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, no versículo 6 diz, a resposta dele: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. Então esses versículos aqui, curiosamente, ou milagrosamente, eles profetizaram, eles previram que certas coisas que já acontecem hoje em dia aconteceriam, preparando, mostrando, sendo os sinais de que a sua segunda vinda, a vinda de Jesus Cristo, estaria próxima. E se nós analisarmos, nação contra nação, guerras e tudo mais, e volta e meia nós ouvimos história aí de Estados Unidos contra a China, de Rússia contra os Estados Unidos, e assim vai. Às vezes é só rumores, às vezes são ameaças, às vezes a gente fica preocupado, porque sabemos que hoje em dia, armas de destruição em massa aí, tem várias por aí, que se nós pensarmos que se apertarem um botãozinho, cada um apertar um botãozinho de um lado de um país, vai destruir aí praticamente o planeta inteiro. E depois vem pestes. Obviamente, o que são as pestes? São doenças. E a gente já tem muita doença aí que não tem cura, tem doenças aí que estraga a vida de uma pessoa. A gente pode fazer uma lista enorme aí, como HIV, como câncer, cancro, como em Portugal conhecem. E agora a novidade aí, que é o tal do Covid-19, que veio aí assolando a grande parte da população. E, como diz ali, isso foi escrito há milhares de anos atrás, essas coisas aconteceriam antes da segunda vinda do próprio Jesus Cristo. E terremotos e todas as outras coisas, desastres naturais, assim como nós podemos ver aí, conforme está escrito na profecia. E o interessante é que pode ser coincidência, pode ser a profecia. Por isso aqui eu estou sendo uma pessoa neutra, nesse aspecto. Não vou dizer se é ou se não é. Obviamente eu tenho uma opinião formada, mas meu objetivo aqui não é deixar a minha opinião. É deixar a luz acesa para que vocês enxerguem com os próprios olhos e tirem as próprias conclusões, assim como eu disse. Mas faz muito sentido, tais coisas que estão escritas estarem acontecendo agora. E se nós prestarmos atenção, baseando nesses sinais como peste, fome e tudo mais,
dá a entender que está muito próximo realmente à segunda vinda de Cristo. E como falou também ali da fome, né, nós sabemos que essa doença aí afeta todos os mercados, afeta a economia de todos os países. Podem observar que aqui agora tem um dilema, né? Os países têm que escolher entre manter a economia ou manter o povo vivo, né? E muitas vezes eu vejo aí o pessoal brigando, discutindo, porque o presidente aí, o líder político do país tal, né, está me proibindo de trabalhar, ou pelo contrário, aquele presidente não está nem aí para a população, ele não está nem ligando, ele que vá trabalhar mesmo, né? Mas se nós pensarmos pelo lado individual de cada pessoa, existem situações e situações, né? Vou falar sobre o meu país, Brasil, né, onde muitas pessoas ali, o sustento dela depende do dia que ela trabalha. Então, se você impede ela ali de trabalhar em determinado dia, é aquele dia que ela não vai comer, que ela não vai levar comida para a família dela, né? Por outro lado, tem aquelas pessoas que têm dinheiro, que têm condições, que têm uma reserva em casa, tem um baita casão, que para eles é uma férias, né? Simplesmente pode ficar em casa e não vai ter problema nenhum, não vai faltar comida, não vai faltar nada, né? Então, aquele negócio, são 2 pesos, 2 medidas, né? Não adianta a gente olhar só para o próprio umbigo, né, e esquecer que a outra pessoa às vezes não tem a mesma condição de ficar em casa que nem muitas pessoas têm, né? E também, por outro lado, os governantes, eles não podem simplesmente falar fique em casa e ceder o dinheiro todo do governo lá, dos impostos, para manter todo mundo. Imagine uma população, falo pelo Brasil, né? São mais de 212 milhões de habitantes. Agora mantém essa população, pelo menos a metade dela aí, por um mês, por 2 meses, multiplica esse valor aí agora por um ordenado X que vocês achem ser justo, né? Pergunto se isso é fácil, pergunto se isso não vai prejudicar o país, né? Eu estou citando um exemplo, volto a dizer, estou citando o Brasil como exemplo, porque é o meu país, né? Agora eu jogo esse exemplo aí para todos os outros países. Então cabe ao líder político tomar a melhor decisão que ele achar, ou seja, seja uma quarentena parcial, seja uma liberdade total, não me interessa, né? Só sei que isso é um problema que você resolve de um lado e estraga do outro, não tem como resolver os dois de uma vez só. Agora, uma coisa interessante, conforme o tema do vídeo, né, vocês devem ter olhado lá, Covid, a resposta no lixo, né, foi alguma coisa assim que eu escrevi. Quero contar uma experiência, uma situação interessante. Um dia desse eu estava realmente indo jogar o lixo no lixo na rua, né, e aqueles contentores de lixo, aqui em Portugal é muito comum ter aqueles contentores de lixo, e quando eu cheguei lá eu vi um monte de livro espalhado no chão. E geralmente eu tenho curiosidade de ler livro, né? E eu acho até estranho, eu me sinto mal quando vejo livro no lixo, e por acaso os livros eram bem, assim, estavam em boas condições, não estavam rasgados nem nada. E eu xeretei lá, os livros estavam jogados lá, e por acaso encontrei esse cara aqui. O título desse livro é O Terceiro Milênio. Eu peguei ali, dei umas folheadas ali, eu falei, o que é esse livro aqui? E aí falava sobre o futuro em si da humanidade, né? E engraçado que muita coisa que disse nesse livro faz muito sentido nos dias de hoje. Esse livro não é um livro atual, esse livro, pelo que eu vejo ali, é do ano 2000, mais ou menos aí a época que esse livro foi lançado. E o que esse livro fala? Ele fala basicamente sobre os recursos da Terra não serem ilimitados, né? Um dia vai acabar, um dia a água vai acabar, um dia o alimento vai acabar, um dia os minérios, os ferros, todos os recursos que o planeta tem vai acabar. E o que tem acelerado esse processo de finalização, né, de esgotamento de recursos? É a superpopulação. Sim. E nessa hora que eu li esse livro, eu li partes dele, ainda não li todo, mas o começo desse livro que eu li, eu já fiquei assim, pensativo, né? Logo me veio esse negócio da teoria da conspiração, ou nova ordem mundial, ou controle populacional, ou não, que seja, né? Veio algo desse sentido para mim, né? E eu vou aqui relatar agora alguns trechos desse livro, e eu gostaria que vocês refletissem um pouco e pensassem se isso não tem um pouco a ver com o Covid-19 ou com muitas coisas que acontecem por aí. Vamos lá. Um trecho aqui curioso, né, fala sobre acho que ele diz que seja um escritor chamado Malthus.
e fez uma publicação de provavelmente um livro, que o nome é muito complicado aqui, muito grande, não vou ler agora, mas esse livro foi escrito acho que em 1803, segundo aqui o autor. E ele diz o seguinte: ele recomendou o uso de métodos preventivos como o celibato, o casamento tardio e a contenção moral contra o aumento excessivo da população, e também métodos positivos como a falta de assistência à pobreza e à doença. Para Malthus, os pobres e os doentes deviam ser abandonados para que morressem depressa, deixando o lugar livre aos mais favorecidos pela sorte. Pessoal, olha bem isso aí. Eu assim, quando eu li isso a primeira vez, falei, meu pai do céu. E será que não tem alguém que pensa desse jeito? Vocês observem que em muitos lugares no mundo tem muita dificuldade a acesso à saúde, tem muitos lugares sem saneamento básico, tem muitos lugares com violência extrema. Por que será que tem? Por que será que o mundo é tão desigual? Por que alguns são favorecidos e outros não são favorecidos? E mais para frente, ainda nesse mesmo livro, mais para frente fala o seguinte: o crescimento da população nem sempre foi constante. As doenças exerceram um efeito retardador em várias épocas. Por exemplo, a acumulação das pessoas nas cidades, sem ser acompanhada pelo desenvolvimento das condições básicas de higiene, determinou ao longo de cerca de 1000 anos, até os de 547 da era atual, a redução da metade da população da Europa. E a peste negra matou cerca de 1/3 no século XIV. Então, observem aí quantas pessoas morreram por coisas simples, falta de acesso a tratamento de esgoto, de higiene. E mais uma frase aqui que também foi fatal: a fome foi tão eficaz como a doença. Pessoal, uma coisa que mata muito e mata em grande escala é fome. Às vezes não é doença, às vezes não é fome. A fome também mata muito. Eu não preciso citar exemplo aqui de países que têm extrema pobreza e pessoas estão morrendo de fome. E agora pensem, pessoal, as consequências catastróficas de um vírus desse, como esse, tanto na área da saúde em si, quanto na área econômica, é um problema gravíssimo. E a gente sabe que vai vir ainda um problema maior do que a doença. A fome vai chegar. A gente já tem muitos, milhões de desempregados no mundo inteiro. E você sabe que o que uma pessoa com fome faz numa grande cidade? Aumenta a fome, aumenta o desespero, aumenta a violência, aumenta a criminalidade. Assim, é uma cadeia. Mas ao mesmo tempo eu faço pensar mais uma coisa: grande parte das pessoas que estão morrendo com a doença são idosos. Uma estatística brasileira, do IBGE, que é um instituto de pesquisa no Brasil, falou que 53% de todas as despesas do Brasil foram com a Previdência Social, ou seja, com pessoas reformadas, aposentadas. Você tem noção que mais da metade da despesa de um país foi só com aposentados e reformados. E a tendência da humanidade com o avanço tecnológico é aumentar a expectativa de vida. E outra, baseado nesse estudo, tem mais pessoas aposentadas de maior idade, mais velhas, do que pessoas mais novas. Ou seja, tem mais pessoas para dar gasto, vamos falar assim de modo grosso, do que para contribuir. Agora pensem, por que essa doença afeta principalmente as pessoas mais velhas? Qual que seria o objetivo de afetar justamente as pessoas mais velhas? Elas são mais debilitadas? Sim, são mais debilitadas. Mas uma doença, quando ela é fatal, ela não escolhe se a pessoa é mais velha ou se a pessoa é mais nova. E grande parte das pessoas que estão morrendo hoje são mais velhas. São idosos. E geralmente idoso vive de previdência, vive de segurança social
já é aposentado. E isso é um gasto. Será que essa teoria da conspiração não está querendo ter um controle populacional, né? Um controle de gastos? Quem sabe disso, né? E essa reflexão que eu deixo com vocês, né? O que está acontecendo agora? É o Apocalipse que está dando continuidade a essa profecia? Ou é a teoria da conspiração, a nova ordem mundial, começando a agir agora? Vendo os recursos da humanidade acabar, vendo uma superpopulação, né? Aquele negócio da lei da oferta e da demanda, a demanda está sendo maior do que a oferta, então eles estão dando algum jeito, né, para suprir, né, para resolver, né, de uma maneira prática essa situação, né? Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês pensem sobre o assunto e deixa aí seus comentários. Não esquece de dar aquela curtida, aquele like, de compartilhar e de se inscrever. E muito obrigado e até a próxima, pessoal. Até mais.